Muito bem, muito bem. Boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa live ou que vão começar a acompanhar a nossa live ao vivo, né? Nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, agora 5 horas, 1 minuto, né? Estamos aí com a nossa transmissão. O Instagram está informando aqui que estão sendo chamados mais seguidores para acompanhar a nossa transmissão. E hoje o tema é bastante importante, né? Temos a convidada, a Alice Barreto, que é especialista, né, nessa área de assédio moral e sexual, faz palestras, né, cursos, treinamentos, para que as pessoas possam ficar mais empoderadas e conhecedoras dos seus direitos, né? Então estamos aqui com a transmissão ao vivo nesse exato momento e chegando a nossa convidada aí, Alice Barreto, já está online conosco. Vou colocá-la ao vivo, né? Já está aqui fazendo o seu... Já conectada, não é isso? Opa, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Vou conectar agora. Alice Barreto, boa noite, bom dia, né? Bom dia. Aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Sabe por que eu falo bom dia, Alice? Por quê? Porque é o dia de 24 horas. Então, seja noite, seja dia ou seja tarde, eu já estou antecipando aí que seja um excelente dia para você e para todos que vão acompanhar a gente aí. Com certeza. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você por essa oportunidade, Beleza. Giovana. Eu gostaria já de agradecer também aqui a presença da Sandy Mouras, que está chegando aqui, a Sandy Moura, a Alê Silva Silva, a Josefa Fernandes e o Nil Rocha já estão aqui conectados com a gente. O Alice, Alice, antes da gente prosseguir com o tema que as pessoas estão dizendo aqui nos bastidores, e você sabe que né? É um tema bastante importante. Diz para a gente, ou até para mim, para eu te conhecer um pouco mais e as pessoas também, quem é a Alice Barreto? Pronto. Maria Alice Barreto é uma mulher do axé, do xamanismo também. Daí o nome que aparece no meu Instagram, Mágia, é M do meu nome, e Águia, que é meu animal mestre. Eu sou formada em administração, recursos humanos, então minha vida profissional foi toda nessa área, com legislação trabalhista, previdenciária, enfim. Hoje eu trabalho no Estado, na Escola de Governo do Estado da Bahia, na Universidade Corporativa do Serviço Público. Eu faço educação corporativa, formação, capacitação de servidores do Estado da Bahia. Sou coordenadora de cursos e do programa de equidade e diversidade de gênero. Tenho 4 cursos na grade, os técnicos Introdução ao Canva, ferramentas de IA, que vai entrar no mês que vem, e prevenção ao assédio moral e sexual, e diversidade de gênero, raça, etnia e inclusão. Então, essa é Maria Alice Perfeito. Barreto. Maria Alice Barreto, mais conhecida como Alice Barreto, né? Isso. Exato. Alice, me diz o seguinte, quando começou a sua trajetória de conversar com as pessoas e alertar as pessoas sobre esse tema que vamos explorar um pouco mais na live de hoje, que é exatamente a questão do assédio moral e sexual? Gilvan, lá dentro da universidade, quando eu entrei no Estado, entrei na CGR, que é a Corregedoria Geral do Estado, que tem como por função fiscalizar servidor, então eu fazia investigação preliminar, e fui para a DDE, pedi para ir para lá, para a DDE, para a Universidade Corporativa, porque eu achava que eu seria mais útil. E aí veio uma demanda da CEPROME, que é a Secretaria de Igualdade Racial, solicitando esses 2 cursos. E fui eu quem desenvolvi. Eu sou conteudista, design instrucional da Universidade Corporativa, e eu gostei muito de ter caído, de que esses cursos tenham caído na minha mão. Eu já sofri assédio moral, muitos anos atrás, sei o que é, né? Importunação sexual, quem é mulher e anda em transporte público e anda nas ruas também sabe o que é, né? Então, assim, eu tenho vivências nessa área para falar sobre o assunto. E diversidade de gênero
raça e etnia, eu já adianto para você sempre me perguntar, para prevenir o assédio, o que é importante? Respeito às diferenças. Então, esse curso de diversidade, que eu faço um letramento de gênero, um letramento racial e falo de capacitismo, entre outras formas de preconceito, etarismo, gordofobia e outros, é importante para a prevenção do assédio. A gente conhecer, entender, sobretudo nesse cenário atual que nós temos, né, de tantas possibilidades de existências, de pessoas trans, de intersexo, de entender para poder respeitar. Perfeito. Dando então prosseguimento aqui ao que a gente já está conversando, Alice, eu vou dar aqui as boas-vindas às pessoas que estão se conectando com a gente, né, que nem a Denise, que acaba de chegar também aqui à nossa live. Então, sejam muito bem-vindos, né? Hoje vamos abordar aqui um tema extremamente importante, que é o assédio moral e sexual. Vamos entender o que é, como identificar, quais são os impactos e como podemos prevenir e denunciar. Estou aqui conforme vocês já perceberam, com a Alice Barreto, que é especialista no tema. E, mais uma vez, eu agradeço a ela por estar conosco. O objetivo dessa live é fornecer informações claras e práticas sobre como lidar com essas situações no dia a dia. Não apenas para as mulheres, principalmente, né, Alice, mas também para os homens que sofrem muito a questão do assédio, né, moral, principalmente no ambiente de trabalho. Mas em alguns casos também até assédio sexual. Mas no caso do assédio sexual, parece que as vítimas são mais mulheres, não é isso, Alice? É verdade. É verdade até por uma questão da constituição da nossa sociedade, né? Essa desigualdade de ocupação de cargos. Os homens ocupam mais cargos de chefia, não quer dizer que se fossem as mulheres ocupando, que elas seriam assediadoras também. Mas a gente tem essa disparidade e é bom a gente falar dessa característica da nossa sociedade, que é paternalista, patriarcal, perfeito, machista, né? Então tem esse viés. Em relação ao assédio sexual, aí aumenta ainda mais o índice, né, de homem para mulher. Existe o contrário também, mas é muito pouco. Chega da ordem de 80%, mais de 80% dos casos de assédio sexual acontece de homens para mulheres. Perfeito. Chegando aqui a Jaja Matos, também a Baia Graças, e definindo um pouco o assédio moral e sexual, Alice, para começarmos, você pode explicar de forma simples o que é o assédio moral e como ele se manifesta no ambiente de trabalho? Pronto. Assédio moral é uma conduta abusiva que gera situações constrangedoras, vexatórias, mas para ele ser caracterizado, ele tem que ser direcionado, intencional, repetitivo, prolongado e constante. Diferentemente do assédio sexual. Basta uma investida para configurar o assédio sexual. E é bom a gente ressaltar também que o assédio moral nós não temos legislação específica ainda, mas o sexual nós temos. Perfeito. E sobre o assédio sexual, você já adiantou, mas como podemos defini-lo? O que o caracteriza? O assédio sexual, e aí eu vou defini-lo pela legislação que a gente tem, o artigo 216A do Código Penal. É quando você busca. O assédio sexual é um assédio moral, só que ele tem um cunho sexual. Então, quando você constrange alguém em busca de atender a sua lascívia, sexualmente falando. Isso e o assédio sexual tem que se dar com uma relação hierárquica, senão ele não configura como assédio sexual. Aí é bom saber diferenciar, porque se aconteceu um fato no seu ambiente de trabalho e ele não for o seu superior hierárquico, você deve usar a legislação da importunação, que é o artigo 215A do Código Penal. Só configura o assédio sexual se existir a hierarquia, porque ele se vale da condição, do cargo, da função para intimidar, para ameaçar e conseguir aquilo que é o seu intento, que é não atender a sua lascívia, né? Constranger alguém para atender a sua necessidade sexual. Perfeito. Alice, explorando um pouco mais essa questão, você pode ampliar os exemplos práticos de situações que podem ser consideradas assédio moral e também assédio sexual, ou seja, de forma separada, mas fique à vontade para, pela tua experiência, explicar para as pessoas. Bom, o assédio moral, como é que ele se materializa
né, no ambiente de trabalho. No meu curso eu falo uns 3 ambientes, porque se você pesquisar na internet, procurar assédio moral, 99% das respostas virá assédio moral no ambiente de trabalho. Mas ele acontece no ambiente intrafamiliar, na escola ele é chamado de bullying, bullying interessação, e o dia mais fácil da gente visualizar é no ambiente de trabalho. Então, se você... O que pode acontecer? Qual é o mecanismo utilizado para assediar alguém no ambiente de trabalho? Primeiro, é importante ressaltar que, basicamente, são 7 verbos que configuram o assédio: preconceituar, discriminar, desqualificar, menosprezar, culpabilizar, segregar e excluir. Então, se você... Agora, você tem que seguir aquela regrinha que eu falei, aquela caracterização. É intencional, é direcionado, é constante. Ok? Gera situações abusivas. Você é ignorado. Você vai participar de uma reunião, ele ignora a sua fala, mas ele pode roubar a tua ideia e usar e dizer que é dele. Você não é nem cumprimentado. Você pode ter as suas atividades esvaziadas. Olha essa agregação e a exclusão. Esvaziada, com atividades insignificantes. Repara que você está sendo segregado e excluído. E tudo está ficando para os outros componentes do grupo. Ok? Colocar apelidos vexatórios. No caso, tem um aspecto que é muito importante de chamar a atenção, que é a questão, eu falei do preconceituar aqui, que é um dos mecanismos utilizados, que a gente chama racismo de assédio, a gente chama homofobia de assédio. E são fatores sociais, né, que impactam, que na verdade constitui a personalidade, constrói a identidade de alguém, mas que também são usados para atacar essa pessoa. Né? E eles, quando estão interagindo, a gente chama isso de interseccionalidade. Isso dá ao assédio a possibilidade ao assediador de amplificar as formas de atacar alguém. Né? Vou dar um exemplo prático. Uma mulher negra, periférica e homossexual. São 3 fatores sociais que por si só já dificultam a vida dela. No papel todo mundo é igual, mas na prática a ascensão, o acesso a esses direitos, a gente sabe que não é assim. Nós não partimos todos do mesmo ponto. Né? E esses aspectos, infelizmente, esses fatores são usados para atacar. Daí o preconceituar que aparece no mecanismo do assédio, que é utilizado. Então, o racismo pode aparecer uma frase racista, homofóbica, como, por exemplo, as pessoas trans estão sofrendo muito com isso. É uma mulher trans e o chefe só se refere a ela como ele. Percebe? Isso é homofobia, é transfobia. Entendeu? Mas foi a forma que ele encontrou de ficar assediando o tempo inteiro. O chefe faz isso com essa pessoa, entendeu? Perfeito, Alice. Registrando aqui também na presença na Rede com Sheila, da amiga jornalista Sheila Santiago, presente aqui em nossa live, acompanhando o tema de hoje, que a gente está conversando aqui, que é o assédio moral e assédio sexual. Alice, sobre essa tua experiência e sobre a sua vivência, inclusive nos cursos e nas palestras, de uma forma geral, também está chegando aqui a Rose Aguiar, artista visual, né? Isso é muito importante. As pessoas estão se movimentando aqui em nossa live. Alice, eu te perguntaria, existe nas estatísticas que as autoridades e vocês acompanham o estado mais educado e o estado menos educado, ou seja, o local que é mais evoluído culturalmente nesse sentido de respeitar, e o estado que, infelizmente, por um lado, apresenta uma agressividade muito grande com relação a esse tema? Não tenho esse dado em estudo. Eu tenho dado para você que é bom, por um lado, que é da Justiça do Trabalho, do aumento da quantidade de denúncias. Né? Por exemplo, 2021 foram mais de 50 mil denúncias. Por que eu digo que é bom? Porque, primeiro, que as pessoas estão falando. A gente, quando sofre assédio, na verdade, a gente se fecha. A gente tem medo, a gente se consome, porque a primeira coisa que vem, como é que eu vou enfrentar meu chefe? Como assim? A gente sempre pensa, não, a corda vai arrebentar do lado mais fraco. Como que eu vou me defender? E depois, assim, preciso do emprego, é o plano de saúde, é a escola do meu filho. Você se consome e acaba se fechando, e aí vem uma série de implicações que a gente pode falar um pouquinho depois. Mas o medo da violência foi perdida. E isso é um bom dado, assim como também houve um aumento assim, na ordem de 3 mil denúncias de assédio sexual.
Foi um advento de cerca de 220 processos dias a mais na justiça. Porque também, Gilvan, apesar da dificuldade da caracterização do assédio, né, a justiça está levando em conta o contexto, então tem jurisprudência já sobre isso, então a gente sente um certo respaldo para brigar por isso, para denunciar e conseguir coibir essa prática. Perfeito. Alice, pelo que você acabou de informar, e eu também fiz um estudo rápido aqui, o aumento das estatísticas não quer dizer que seja uma situação alarmante. Simplesmente ela pontua que é alarmante, né? E agora as pessoas estão conscientemente mostrando que o assédio moral e o assédio sexual existe, é evidente e medidas precisam ser tomadas, correto? Correto. Ele traga um dado fresquinho ontem, mas o Brasil registrou mais de 500 denúncias de assédio sexual nos órgãos do Serviço Público Federal em 6 meses, durante esses 6 meses, os últimos 6 meses do Brasil. É muita coisa. Entendeu? E a gente, infelizmente, vivenciou agora, né, o fato, né, com 2 ministros de porte de assédio moral e assédio sexual. Eu ia dizer aqui, vou dizer, né, que o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele está usando um bordão do saudoso comunicador Wagner Montes, que é o vamos limpando, né? O ministro cometeu aí o abuso, né? E foi exonerado, devidamente exonerado, tirado da função e substituído, né? Isso é importantíssimo, né? Que é um exemplo que foi uma ação de imediata, até onde a gente sabe, pelo menos no momento em que isso veio à tona, a resposta também veio, já foi nomeada, né? Uma nova ministra, e isso é importante, Gilvan, é importante para que ele possa, enfim, se defender também, que tudo seja apurado, mas é óbvio que ele não pode permanecer no cargo. E é isso que a gente espera. Isso é um fato que é desagradável, Gilvan, é que em todas as 3 esferas, municipal, estadual e federal, a gente ainda não tem um protocolo, um procedimento mais rigoroso, porque você tem que ter o cuidado, sobretudo com as questões de assédio sexual, da denúncia, porque isso mexe demais com quem é afetado, do anonimato, os mecanismos, né, os órgãos que vão ser envolvidos, as comissões que podem ser criadas, de como lidar com isso, e de apurar a denúncia, de levantar, e a punibilidade também, a punição, que precisa ter também, né? E principalmente mecanismos para que ele seja evitado. Para que ele seja evitado. Perfeito. Eu quero até pontuar aqui, as pessoas que estão presentes, principalmente a Rose Aguiar, que se mantém aí junto à nossa transmissão. Se quiser fazer pergunta, Rose, você que é artista visual aí, esteja à vontade, tá? Principalmente num tema como esse que precisa de contraponto, né? Isso é importantíssimo, né, Rose? Alice. Mas avançando aqui, como identificar o assédio é o tema da nossa sequência. Eu faria a pergunta: como uma pessoa pode identificar que está sendo vítima de assédio moral no trabalho, especialmente em casos mais sutis? Gilvan, isso é bem delicado, e eu tiro pela minha própria experiência, porque a gente chega, no primeiro momento, você chega a negar por não nem se dar conta de que aquilo está acontecendo. Né? Mas aí vai se repetir, vai continuar, e aí você começa, o que aconteceu comigo foi isso. E aí você começa a dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Sou eu o problema? Porque você chega a um ponto de que você começa a achar que você tem um problema. Né? Tamanha são as investidas. Então, se você começa a sentir uma coisa que é muito comum, sabe? Você tem a impressão que você está o tempo todo errado no ambiente de trabalho, esse esvaziamento das tarefas, essa exclusão, a resposta. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também, a gente atribui, uma agressão, é uma violência, o assédio moral, mas não percam de vista também as sutilezas dele. Porque ele pode vir
com um sorriso cínico, uma fala mansa, e ele ser tão depreciativo e abusivo quanto uma voz alterada e um tapa na mesa. Que a gente tem muito na imagem essa ideia de o chefe atiçando os documentos na mesa, batendo, gritando. Isso acontece também. Mas essa outra forma também, né? E é muito mais sutil. Você está ali, você está vendo aquele risinho, na verdade, o que a pessoa está lhe dizendo não é nada agradável. Você se sente humilhado, menosprezado. Você quer ver outra coisa? Atribuir erros imaginários, dar orientações confusas, e aí depois vira, pô, você não conseguiu fazer, mas você faz confusão por tudo. Não conseguiu fazer uma coisa tão simples dessa? Tá, meu filho de 7 anos faz. Percebe? E aí você vai minando essa pessoa. Você vai Alice, minando a autoestima dessa pessoa. exato. Me corrija se eu estiver errado, né? O chamado sorriso de hiena, né? O cara tá ali bem naquele sorriso de É. hiena. Né? O que tem de hiena por aí não está no gibi. Mas avançando, Alice, e o assédio sexual em particular? Quais são os sinais mais comuns que podem ajudar alguém a perceber que está sendo assediado? Como eu disse, o assédio sexual, diferentemente do moral, basta uma vez, uma investida. Ele normalmente vem com uma chantagem, com ameaça, o toque, que é indesejado, propostas, aquela pressão para sair no happy hour, porque na verdade você está querendo levá-la para outro lugar. Criar ambientes, você quer ver uma outra coisa que acontece muito, criar um ambiente pornográfico, você falar de sexo de forma pejorativa ali do lado. O que ele está fazendo com isso? Ele está criando um ambiente, ele está criando espaço para, como a gente diz, jogar o barro na parede para ver se cola. Percebe? Criar esses ambientes, falar as piadas de cunho sexual que você está direcionando para ela. Né? Então, isso tudo configura o ambiente e a forma de você assediar. Eu vou diretamente, Gilvan, porque eu sei de casos de ações que vêm pelo WhatsApp. Né? A pessoa estava querendo falar com o chefe, toda hora ele entrava e saía de uma reunião e não conseguia parar. E ele aí mandou uma mensagem no WhatsApp para ela. Mais tarde a gente se encontra no motel para resolver essa questão. Configurado, prova cabal. Por quê? Mensagem de WhatsApp, mensagem de e-mail, é documento. Tá? E pode ser usada como prova. Ok? É bom salientar isso também. Já ouviu? Isso aí. Alice, avançando aqui a questão da análise, eu não estou autorizado e eticamente, por ser jornalista também, eu não revelaria a fonte. Revelo o milagre, a situação, mas a fonte eu não revelo. Só você vai, eu não estou aqui também para revelar a minha idade, longe disso, mas também não é um problema meu. Né, nos meus 58 anos de idade, em 1986, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho universitário com uma ainda apresentadora de televisão, bem renomada, por sinal, na época ela era repórter apenas, claro que as pessoas vão evoluindo, hoje ela é apresentadora e uma apresentadora renomada. Na época do trabalho de faculdade, ela relatou para mim, eu era, entre aspas, o bendito fruto entre as mulheres, porque era o único homem de mais 5 colegas de trabalho, 5 mulheres. Então, nós fomos fazer um trabalho de faculdade numa emissora de televisão. A repórter nos atendeu e ela falou que foi fazer uma entrevista e o entrevistado, a todo momento que estava se dirigindo a ela, pousou a mão sobre as pernas dela. Aí ela foi fazendo as perguntas, ela sabia que as perguntas mais polêmicas ele iria se esquivar, aí ela fez as perguntas que tinha que fazer básicas, e aí virou para o cinegrafista e perguntou, tá tudo filmado? Aí ela conhece a manha, né? O cinegrafista virou para ela e falou assim, tá. Aí ela virou para o entrevistado e falou assim, agora você vai me responder as perguntas mais polêmicas, porque se você não me responder, eu tenho prova cabal para te tirar da posição que você ocupa, que é a imagem dele colocando a mão sobre as pernas da repórter. E hoje, não apenas por isso, mas por vários trabalhos profissionais que ela desenvolve,
ela é apresentadora de televisão. Eu pergunto para você, Alice, a mulher realmente tem que ter coragem para colocar as coisas à frente. Ela não pode escamotear nem esconder, né, Alice? Não, Gil, mas a gente enfrenta um problema seríssimo. Essa questão do machismo, da misoginia na nossa sociedade é muito séria. Porque normalmente a gente primeiro que antigamente, né, a gente sempre foi silenciado. Né? E eu acho muito interessante que muitas mulheres começaram a falar, e aí começaram já a ver a represália de tratar como mimimi. É importante a gente ressaltar que o STF, em 2019, proibiu a culpabilização da vítima nos processos de abuso, de violência sexual contra a mulher. Porque o que estava acontecendo? A mulher estava sendo culpabilizada. E no momento que você faz isso, você está gerando a ideia de que existem mulheres que merecem ser estupradas. E aí vem aquela questão da roupa, do decote, se ela dança, se ela não dança. Algo que era atribuído pelas defesas como justificativa para o ataque que ela sofreu. Entendeu? Então desqualifica a vítima, culpabiliza, e aquele indivíduo que cometeu um estupro, que cometeu um caso de violência sexual, fica de boa. Não, a culpa é dela. Eu fui aguçado, eu fui estimulado por causa do vestido, da roupa, da dança. Né? E é bom a gente falar, no caso da repórter de importunação, você quando você comete atos libidinosos, que é lamber, tocar, desnudar, masturbar-se, isso tudo são atos libidinosos que você faz sem a anuência da outra pessoa. Né? Isso é importunação sexual. Artigo 215A do Código Penal nosso. Ok? Então é importante dizer, tem que sim, ela tem que falar, ela tem que denunciar. Apesar de ser difícil, inclusive, quando você vai à delegacia, e hoje mesmo melhorou, porque hoje você tem as especializadas, mas ainda assim, as casas de acolhimento à mulher, ainda assim requer, eu acho que requer sim, um treinamento, um olhar mais efetivo e eficaz sobre os procedimentos, de como agir com essa mulher, porque antes ela era ridicularizada. Você ia para uma delegacia, quem ia atender era um homem. Né? E ele menosprezava a narrativa. Então, era extremamente constrangedor. Você já tinha passado por uma violência. Então, são várias violências. Né? A violência em si, a violência de você ser desrespeitada, de não se reconhecer que você sofreu uma violência, um outro tipo de violência, né? Porque você é tratada como, né, algo menor, algo inferior. Então, isso é algo que a gente luta. São muitas lutas que a gente trava quando se depara com a questão da violência sexual contra a mulher no É, país. eu ia perguntar exatamente isso, a questão dos serviços públicos, onde é destinado à mulher, né? E a mulher, quando utiliza, acaba sendo atendido por um homem, né? Aí o pessoal fala, o pessoal pode fazer vários tipos de análise, mas isso também muitas das vezes é questão até da abertura de vagas nos concursos públicos que são anunciados, né, Alice? Hoje, Gilvan, é verdade também seja dito, a gente critica, mas a gente também traz. Existem treinamentos e estão acontecendo treinamentos com a polícia, não só em relação a como abordar essa questão das pessoas trans, das mulheres trans, da comunidade LGBT como um todo, mas as mulheres, especificamente no caso de violência, porque você tem que saber lidar com essa mulher. Ela está completamente fragilizada para narrar algo, e olha, narrar algo é você reviver aquilo. Então, não é fácil. Não é só uma violência física que acontece, é psíquica, é emocional, é moral. A gente se sente absolutamente diminuída e impotente. Então é Vulnerável, né? preciso que haja um acolhimento, os procedimentos, como lidar com isso, como agir com essa mulher. E para dar seguimento a tudo, e a legislação e tudo mais que vier a seguir. Perfeito. Alice, ainda dentro dessa problemática, onde a solucionática parece estar distante, né? Eu perguntaria, o que você diria para alguém que não tem certeza se o que está acontecendo é realmente assédio ou apenas uma atitude inadequada? Existe essa variante? Existe. Bom você ter falado. O que não é assédio no ambiente de trabalho?
Quais são os atos de gestão que não pode ser considerado assédio? Ele não pode ser considerado assédio se ele não se enquadrar naquela caracterização que eu lhe disse. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rasteiro. O que acontece na área de vendas, que precisa bater meta. E vamos dizer que não bateu. E aí o chefe vem e descasca em cima de você. Primeiro que ele viu na frente, e aí solta os cachorros em cima de você. Não é que seja permissivo, Giovanni. Ele tem que ser imediatamente pontuado. Não faça mais, não. Porque você não está ali para ouvir estupidez, grosseria e desrespeito, porque ele está nervoso. É claro que a gente sabe que ele é cobrado, assim como ele cobra. Né? A gente sabe, tudo bem, beleza, a gente entende. Mas isso não dá a ele o direito de despejar em você, de ser grosseiro, de criar uma situação de constrangimento, porque se cria uma situação de constrangimento, o impacto é o mesmo do assédio, mas é pontual. Foi uma vez. Percebe? Aí é diferente. Você não pode dizer que só foi assediado. Não, ele foi grosseiro, ele foi estúpido, ele foi desagradável, mas não quer dizer que ele possa ser de novo. Percebe? Outra coisa, você cobrar metas não é assédio. Você cobrar prazos para você cumprir não é assédio. Você cobrar outra coisa que me perguntam demais. Ah, eles estão me ameaçando de assédio porque eu estou cobrando a frequência, o registro do ponto. Não é. Usar mecanismos de controle de registro do ponto. Não é. Nós somos, seja no regime estatutário, seja no Estado, seja numa empresa privada, a gente é contratado mediante o cumprimento de uma carga horária. Você tem que cumprir. Não é prerrogativa sua. A gente precisa entender o que é prerrogativa da empresa e acaba sendo do gestor, porque ele representa a empresa, e o que não é. Então, esses aspectos que eu estou colocando não são. Agora, se a forma como ele faz essa cobrança se enquadrar em criar situação constrangedora, ele está te xingando, ele está. Aí pode configurar o assédio. Mas a cobrança em si não é. Percebe? Outra coisa que perguntam muito: estrutura da empresa que não é adequada. Reclama com o sindicato, reclama na Justiça do Trabalho, porque a empresa tem que cumprir NRs para a sua estrutura, para desenvolver a sua atividade fim. Então, se está faltando alguma coisa, tem fio desencapado, não tem isso, a ergonomia, tarará, você pode reclamar, mas isso não é assédio. Você vai reclamar e a Justiça vai fazer ela se adequar, obedecer as NRs, que ela tem a obrigação de obedecer, ela paga multa, e não é pouca, né? Mas não é assédio. A gente precisa entender isso, direcionar, para a gente poder direcionar a ação quando de fato ela ocorrer. Perfeito. Agradecer aqui a presença também do Marco Ceruti, que acaba de chegar à nossa live. Alice, impactos do assédio na vida e carreira. Quais são os principais impactos que o assédio moral pode causar na vida pessoal e profissional da vítima? Pronto, vamos lá. Isso no meu curso eu digo que é um pedido de socorro. Porque eu digo, resumidamente, assédio é abuso de poder. Mas que poder? Poder que está na cabeça do assediador, né? Que ele acha que é ilimitado. Então, a dominação, o controle, o comando, ele extrapola. Seja que instância for, isso acontece até de aluno para professor, em uma escola particular. Vou dar um exemplo. Você é meu empregado, meu pai paga a escola, você trabalha para mim. Olha a ideia dele, a questão econômica, e ele acha que ele tem esse poder. Percebe onde eu quero chegar? Esse extrapolar, Gilvan, leva a pessoa, né, essa repetição, porque você dá a repetição, porque você está ali, o que é assediar? É perseguir, é estar ao encalço de. Você está ali, sistematicamente agredindo alguém, que é uma agressão. Né? E aí, a pessoa, vou dar um exemplo claro, meu mesmo. Eu entrei em depressão. Eu fui demitida, foi a primeira vez na minha vida que eu fui demitida, e desenvolvi síndrome do pânico. Porque eu entrei naquele loop, digo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou errando, e não estava, e fui demitida de pronto. Quando você é demitida de pronto, né? Meu Deus, ninguém é demitido por incompetência. Você é demitido por comportamento. E não era o meu caso. Né? Isso é muito sintomático. Aí o que acontece? Você começa a ficar tenso. As implicações psíquicas, ansiedade, depressão, pode desenvolver, como no meu caso, uma síndrome do pânico. Físico, aí vem distúrbio digestivo. Nossa, tanta gente com azia, má digestão, uma queimação, porque é difícil de engolir mesmo.
Gilva, é claro que isso não é regra para todo mundo. Cada um reage de uma forma. Tem gente que sua absurdamente. Porque você imagina, terminou lá, né, chegou no domingo, você já está se preparando para domingo, você já está imaginando ir na segunda-feira. Meu Deus, amanhã eu já tenho que ir para lá. E quando você está lá, que a pessoa aparece, nossa, você não sabe o que vem de lá, o que vem de novo, o que vem dessa, o que vai ser dessa vez. Percebe como você cria pressão alta. A ansiedade, meu Deus, eu vou para lá e... A dor de cabeça que não para nunca, não tem dipirona que resolva. Por quê? Porque você está se consumindo, meu Deus. 3 emoções são básicas: tristeza, medo e raiva. Você não fala, porque a tendência é você se isolar. Olha outro aspecto social que você não quer falar. A gente tem isso. A gente tem o primeiro de se fechar. Mas quem está do lado percebe. Eu tenho uma atividade no curso que eu peço para você descrever, e todo mundo descreve. A gente percebe que é uma mudança de comportamento. É a tristeza, é o semblante fechado, a suadeira, tem gente que fica vermelho, né? Então você tem alguma coisa acontecendo ali. Daí a importância também da rede de apoio, né? O isolamento social porque você não quer falar, a raiva porque você não fala, a tristeza porque você está sofrendo, o medo porque você queria fazer alguma coisa, mas, poxa, não posso perder o emprego, e a escola do meu filho, e o plano de saúde que eu preciso, porque eu estou fazendo tratamento, percebe? Então, você se consome, a pessoa se consome. É isso que o assédio faz com a gente. E em termos profissionais, é claro que vai afetar a produtividade, como afeta o aluno, a atenção. Você vai ter atenção se você está tenso, sem saber o que é que vai... Quando você vê a pessoa ou o grupinho na escola, normalmente em grupo, meu Deus, eles estão vindo ali de novo. Como que você vai se concentrar? A aprendizagem perde. No trabalho, a produtividade vai cair. O índice de erros pode aumentar. E a depender da atividade que você exerça, isso pode gerar um acidente de trabalho. Percebe como gera? Além do que, atestados, porque você vai precisar. Essas questões de saúde vão mexer com você. Então, você tem um índice maior de apresentar atestados de afastamentos. Mas o reflexo maior é a produtividade. Perfeito. Alice, a questão do assédio sexual, quais são as consequências emocionais e psicológicas mais comuns que as vítimas enfrentam? Você já citou vários aí em relação aos assédios, né? Mas a questão do assédio sexual, o ponto emocional e psicológico, você poderia definir e alertar? Silva não difere muito, não. É uma violência para a mulher, uma violência ainda maior. Né? A questão da impotência, a humilhação, a, aquele sentimento de menosprezo, né? De que você é algo menor, de que você precisa se submeter a algo, você está impondo ela. E outra, vamos salientar que chantagem e ameaça, que é um dos mecanismos utilizados no assédio sexual, são crimes previstos no Código Penal. É assim também que você se defende, sobretudo no assédio moral. Como é que eu me defendo? Eu disse que não tinha legislação específica. Mas quando eu ajo com racismo, eu tenho legislação. A homofobia está associada. Vem legislação nova aí para a comunidade LGBT. Está saindo, vai sair do forno aí. Até o final do ano, eu tenho certeza que a gente tem. Mas foi associada ao racismo, para que as pessoas pudessem se defender. Percebe? Então é por aí que a gente vai. Você é obrigado a fazer algo que você não quer. Isso também é previsto no Código Penal. Então, essa sensação, as sensações e os impactos são os mesmos, Giovanna, do assédio sexual, com um peso ainda maior de humilhação e de impotência. Perfeito, quero agradecer a permanência aí do Max Ceruti, né, e a chegada da Ela Progressista, né, que nas redes sociais é um perfil bastante ativo, bastante movimentado, então seja bem-vinda. Alice, além do impacto psicológico na questão do assédio sexual, como o assédio pode prejudicar a carreira de uma pessoa? Com certeza prejudica e muito, né? Mas como pode prejudicar? Prejudica, Giovanna, porque você vai tirar a pessoa do eixo, uma atitude dessa. Então, ela vai impactar a produtividade dela, ela vai, todos esses aspectos, os aspectos emocionais, né? Você cria uma desestabilização emocional na pessoa, mental, psíquica, emocional e, consequentemente, física.
Porque como é que você consegue trabalhar recebendo uma investida dessa? Quer dizer, você está sendo desqualificado, quer dizer, eu tenho qualidades, eu tenho competências, eu estou ali e poderia ser promovida, e poderia ter, ao invés de você fazer algo que é importantíssimo no ambiente de trabalho para você melhorar a produtividade, é o senso de pertencimento. E você mata isso quando você age assim como uma pessoa. Quer dizer, poxa, eu sou qualificado, eu estou aqui porque tenho competências, tenho habilidades, e eu estou sendo reduzida a uma objetivação sexual, que acontece muito com a mulher, ela é objetivada sexualmente para atender a lascívia de alguém. Por uma questão de poder, se acha no direito de impor a mim essa condição. Então, é muito humilhante. É muito humilhante. É você ser Eu gostaria até isso é uma de desqualificação total da deixar pessoa. claro aqui, né, Alice, por concordância sua e tudo, é deixar aberto a perguntas, né? As pessoas que estão participando da live podem fazer perguntas ao vivo, né? E aquelas pessoas que após estiverem vendo a gravação, se tiver alguma pergunta pontual, pode nos direcionar que a gente procura trabalhar da melhor forma, não é isso, Alice? Com certeza, com certeza. Beleza. Alice, prevenção e boas práticas, né? Vamos pensar nas partes positivas também. Se é que tem algumas, acredito que sim. Na sua opinião, quais são as melhores práticas que as empresas podem adotar para prevenir o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho? Gilvan, de pronto, comprometimento da autogestão. Porque se não houver comprometimento da autogestão, não funciona. Você pode implementar a política, que ela não vai funcionar. Muitos autores até classificam um dos tipos de assédio como assédio organizacional ou institucional. Ele não está escrito, mas é permissivo. Mas a empresa é permissiva. Percebe na cultura dela. Está fazendo de conta que não está vendo. Sabe o que acontece e não há punição. Deixa correr, sabe? Então, comprometimento da autogestão. Criar uma política. Posso dar um exemplo aqui, Magazine Luiza tem. Política tolerância zero. E vocês podem acessar a política, ver o que foi que eles criaram. Como é que você faz isso? O que é importante a gente chamar atenção, sobretudo também para empresas privadas, e hoje você tem, assim como a obrigatoriedade da CIPA, hoje você tem a obrigatoriedade de ter uma comissão que trate e cuide da prevenção e combate ao assédio. Ambos, moral e sexual. Então, eu estou sendo muito solicitada. Eu trabalho na administração direta, mas tem a indireta também, então, para ir fazer essas palestras ou cursos sobre o assunto, porque é óbvio que uma coisa é você trabalhar com a parte técnica, coloca uma fita aqui de isolamento, porque isso aqui, você não pode passar aqui, mas outra é você trabalhar o assédio. Como é que eu vou trabalhar isso? Diversidade. Tem que trabalhar a diversidade. A Perfeito. diversidade não só impacta positivamente a produtividade. Poxa, você tem uma diversidade, as possibilidades são muitas. Então você enriquece o seu quadro quando você trabalha com a diversidade. Trabalhar com a liderança, gestão de conflitos, comunicação não violenta, escuta ativa, são uma série de coisas, mas a política é preciso. Deixa eu chamar a atenção para outro aspecto, Gilvan. Empresas privadas. Não sei se as pessoas sabem, mas se você... E a gente não dá muita bola. O contrato a gente não lê as cláusulas, né? Assina, mas não lê a cláusula. Se você desrespeitar, você pode ser demitido por justa causa, assim como um regimento. Então, um regimento, um manual de conduta, onde você trate e trace claramente, conceitue claramente o que é assédio, o que não é, os procedimentos de como acatar, como receber essas denúncias. Você vai precisar criar, assim, seja através do RH, você criar uma comissão, um setor, um órgão para uma ouvidoria, para que você receba essas denúncias e apure com anonimato, porque o empregado tem que se sentir seguro. Qual a dificuldade de denunciar? É você se sentir seguro de que você vai falar, de que você vai ser ouvido e vão respeitar o que aconteceu com você. Direcionar e estabelecer os mecanismos. Tá, vamos, a partir daqui, veio a denúncia, apurou. Vamos configurar a estrutura para agir em relação a isso. Tem que
ter a punição, e pode ter, você pode lançar mão no CLT, você tem as advertências, as suspensões, a demissão. Eu acho que é um caso grave, que é caso, para mim, de demissão. Entendeu? Quando se Alice, trata de assédio moral ou assédio sexual. Pelo perfeito. Alice, dano, pela implicação que ele causa nas pessoas. ok, desculpa interrompê-la, mas o Marco Ceruti, ele colocou aqui, você pode ficar à vontade para compreender, tentar respondê-lo aqui no ponto de vista dele, né, que ele bota que eu penso da seguinte forma: temos que ser profissional para que o trabalho venha até nós. Então, a questão aqui, eu acho que ele define muito a questão do profissionalismo, né? Mas muitas das vezes quem comete assédio e pratica o assédio, pratica com consciência de que está cometendo o assédio e é um profissional, né, Alice? Não, ele é um profissional. Deixa eu destacar uma coisa assim, uma coisa aqui. Quem é que é atacado no ambiente de trabalho? É um bom profissional, Giovanni. É aquele que é proativo. É aquele que é competente. Porque é aquele que ele se engaja e ele vai questionar, certo? Ele vai peitar. Quando eu digo peitar, não é no mau sentido, não é insubordinação, percebe? É no sentido de questionar, porque ele está envolvido com aquilo ali, ele entende. E às vezes o assédio ele nasce de um conflito que a vítima nem sequer se apercebe. Mas ele fez um questionamento e aquilo já gerou, porque não perca de vista o assediador, ele tem umas características meio narcisistas e de poder limitado e tal, mas tem um quê de insegurança. Eu estou visualizando ali, esse cara pode me substituir, esse cara pode pegar meu lugar. Ele já está onde eu estou, entendeu? Então tem isso também, tem esse aspecto também, que é importante você observar, né, no ambiente de trabalho. E aí ele começa, ele não para. Exato. E tem esses aspectos, né, que eu coloquei. A ela progressista, desculpa, interrompi novamente, Que, mas Alice, a ela progressista está aqui botando escuta ativa e palminhas, né? 3 palminhas, né? A gente está trabalhando junto aí num treinamento, né, Alice? Na questão da escuta ativa, então eu tenho mais a que escutar. De vez em quando eu interrompo aqui entre a convidada, mas é muito por hábito de jornalista querer fazer perguntas, né? Alice, falando em querer fazer pergunta, e no nível pessoal a questão do assédio? Como podemos contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e seguro? Muitas das vezes existe o assediador e o assediado, mas as pessoas que estão ao entorno também são coniventes a essa situação ou passivas com relação à situação do assédio moral e sexual. de certa forma, sim, Giovanni. A gente entende, aí eu chamo, né, no curso eu chamo papel dos colegas, que é a rede de apoio, porque não é fácil. Primeiro porque a pessoa que sofre, ela se fecha. Mas se você é assertivo e demonstra abertura, né, tipo assim, não, vamos ali, vamos almoçar, para ver se a pessoa vai se abrir, vai falar sobre o que está acontecendo. Uma coisa importante, se ela se abre, pede para um colega ir com você para falar com a chefia, né? É muito importante a rede de apoio. Porque mesmo que você tem uma questão passiva, sim, tem talvez a questão, é pesado a gente dizer cúmplice, mas acaba sendo. Se você presenciar, você testemunha. Você testemunhou. E não se iluda. E não se iluda achando que você não pode ser a próxima vítima. Porque pode. Porque não tem, Giovanni, uma formatação, e não tem nada que justifique o assédio. Ele é um ataque gratuito, entendeu? Por alguma coisa que desperta, seja por essas questões que eu trouxe, do funcionário do empregado que é competente, que é aquele que questiona, porque ele está fazendo o trabalho, porque ele pode ser uma ameaça, seja por esses fatores sociais que servem de apoio para que você ataque alguém. Né? No bullying, por exemplo, você tem um terceiro personagem, os espectadores, porque no bullying ele acontece normalmente em grupo. E aí, é claro, a gente tem que levar em conta que são crianças e adolescentes, e tanto o assediador, quanto a vítima, quanto os espectadores têm que ser trabalhados. Porque aquele comportamento do assediador
é sinal de que também tem algo errado. É um pedido de socorro, eu costumo dizer, é um pedido de socorro também, porque aquele não é um comportamento padrão ou natural de uma criança, né? Então precisa ser trabalhado. O espectador, que são as crianças, precisa ser trabalhado. Olha, você não pode rir, porque isso não é engraçado. Aquilo é uma agressão. Ele tem medo de se posicionar porque ele tem medo que volte para ele, né? Mas tudo é uma questão. Na escola você tem uma amplitude maior, você tem que trabalhar com família, você tem que trabalhar todos dentro do ambiente escolar, professor, administração, auxiliar, todo mundo que está ali, coordenador, pedagogo, tem que estar envolvido para coibir essa prática, porque a gente tem, né, 2023 foram 11 ataques, e esse ano, infelizmente, a gente teve um suicídio de um adolescente de 14 anos, né, o Pedro dos Santos. Ok, Alice. Infelizmente, Sei, aconteceu. agradecendo aqui a presença da Caroline Blena Caroline, chegando aqui, né? A Rosiane Nunes, a Cilda Neves Pereira e a Ela Progressista, dizendo que tudo isso que você acaba de relatar é muito triste, né, Alice? Aproveitando para você responder a Ela Progressista aqui, que diz que tudo isso é muito triste, né? E de fato é, porque preocupa com relação à evolução do psique humano, né? Eu te perguntaria, Alice, você poderia compartilhar alguma dica prática, já que a gente estava falando aí de rede de apoio, para quem quer ser um aliado na prevenção ao assédio? Boa pergunta, uma dica prática. Olha, Gilvan, eu acho que hoje, depois de ter vivido, e não foi uma vez só, essa questão do assédio moral, porque no trabalho ela é uma questão bem delicada, e infelizmente que se repete, né? Eu acho que eu acho que a rede de apoio é extremamente importante. Você se colocar, né? Porque se a gente não se unir, vai continuar acontecendo. E a partir do momento que quem assedia percebe que que ele não vai ter espaço para fazer, para assediar, ele vai ter que recuar. Ou ele vai ter que assediar todo mundo, né? Que é uma questão. Então, você não quer dizer que é só com uma pessoa. A gente tem um caso, 2011, Banco do Brasil, uma agência aqui de Salvador. Foi um processo coletivo. E o Banco do Brasil perdeu. A indenização foi em torno de R$ 2 milhões que eles doaram para instituições, enfim, foi um gestor e ele cometia o ato com mais de uma pessoa. Era a postura dele em relação aos seus comandados, né? Então, eu acho que a minha dica é essa. Eu acho que a gente não pode se omitir, mas não. Por mais que seja delicado, mas que a gente tenha medo, porque a gente tem, né? A gente defende o nosso, né? Meu Deus, tenho medo de me meter nisso e as baterias virarem, né? Eu virar um alvo, eu costumo chamar aqui a vítima de alvo nos meus cursos, e eu virar um alvo, mas se a gente tem aliados, a gente se fortalece. Eu acredito nisso. Eu acredito que rede de apoio é extremamente importante. Você se colocar disponível para ajudar. Judite Maria Lacerda chegando também, estou assinando para ela. Alice, aquela velha frase, até bordão, inclusive, a melhor defesa é o ataque. Você concorda com essa frase, Alice? Cara, nesse caso, eu acho. Não é um ataque. Nesse caso, não é um ataque. Eu acho que é uma posição assertiva em relação ao outro lado. Ok? Porque, e assim, não é uma ameaça, mas é você pontuar. Isso aconteceu comigo e eu fiz. Sentei com a chefia que estava acontecendo em relação a uma colega, não fui agora, nesse momento, e fui lá e comecei, olha, está acontecendo. E outra, anote tudo. Eu anotava tudo na minha agenda. Que dia foi, que hora foi, quem estava presente, porque viu, né? Os meus colegas viram. O que foi dito, tudo isso. Quando eu peguei a minha agenda e fui para a reunião com a minha chefia, abri a agenda, aconteceu dia tal, aconteceu isso, 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 isso. Eu estava discutindo o tempo inteiro com essa pessoa, né? Trouxe. Por quê? Não fui lá para dizer, vou processar. Não. Fui lá para relatar. Está acontecendo isso, 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 isso.
E isso se configura assédio, percebe? E logo comigo, né, que é a pessoa que conhece do assunto. Sei os trâmites, sei por onde ir. Pronto. A pessoa foi chamada, conversou, parou. Percebe, Gilvan? A gente, pelo medo, é óbvio que a gente tem medo. A gente precisa de trabalho, a gente tem receio, não sabe o que é que vem de lá. A gente se encolhe. Né? Então, a gente precisa, sim. E é preciso que as lideranças estejam bem treinadas em relação a isso. Relacionamentos interpessoais. A escutativa que a gente está treinando aqui nos nossos 2 cursos, né, é importantíssima. A comunicação não violenta. Né? Hoje em dia as pessoas são muito agressivas. Né? Então, inteligência emocional é outro aspecto importante, né, de ser trabalhado para todos, entendeu? É importante para todos no ambiente, laboral que serve para a vida, para todos os ambientes. Né? Perfeito. Estou registrando aqui, acho que já falei, mas não importa, né? É sempre bom pecar por excesso. Judite Maria Lacerda e Suleima Silva chegando à nossa transmissão. Alice, quase que eu falei 3 perguntas finais. Aquele negócio que eu te falei do roteiro, né? Tudo muda. Uhum. Aqui no roteiro, 3 perguntas finais, né? Mas tudo Tá muda. bom. Com nós, quais são os direitos legais das vítimas de assédio moral e sexual? Elas podem buscar justiça de que maneira? Podem, você tem um arcabouço legal aí extenso para utilizar. Eu disse que essa de moral não tem legislação específica. Então, como é que eu me defendo? Como é que eu me defendo, Gilvan? Bom, primeiro ponto. O assédio é um ataque à personalidade, à integridade, à dignidade de uma pessoa. E nós temos, o artigo 1º da nossa Constituição é direito à dignidade humana. Esse direito à dignidade humana é seu direito de ser, de existir e de estar. E esse artigo, ele é o alicerce de todos os outros direitos que nós temos garantidos na nossa Constituição. Direito ao trabalho, direito à saúde, uma série de outros. Então, esse é um que você pode usar. Que mecanismo foi que ele usou? O que foi que aconteceu com você? Você vai ter que analisar o que foi que aconteceu. Foi racismo? Você tem a legislação do racismo para usar. Você foi ameaçada? Ameaça é crime previsto no Código Penal. Você foi chantageada? Chantagem é crime previsto no Código Penal. Danos morais. 1.8.196. Você tem direito à reparação. Inclusive, quem é de empresa privada, você pode aplicar a chamada demissão indireta, que é a justa causa que o empregado dá à empresa. Que tem gente que não sabe que tem isso. E além depois você ganhando processo, você vai, claro, você vai ter seu advogado, você vai narrar, ele vai saber o que, ele vai, qual arcabouço legal que ele vai usar para te defender. Você não só vai ter a questão da rescisão, que vai ser indireta, com todas as suas indenizações, como a indenização por dano moral, né? Que também é válida. Então, tudo isso pode ser alegado. Constrangimento legal, forçar você a fazer algo que você não quer, isso tudo está na legislação. Código Civil, Código Penal e Constituição Brasileira, além de CLT, no caso das empresas privadas. Então, o arcabouço legal você tem para regimentar. O assédio sexual tem que existir, porque a legislação assim foi feita. Eu não gosto dessa legislação, porque ela dificulta a caracterização do ato, ela dificulta a caracterização do assediador, e ela é considerada um crime de menor poder ofensivo. O que quer dizer isso, traduzindo em miúdos? Ninguém vai para cadeia, porque a penalidade é mínima, de 6 meses a 2 anos. E aí você tem aqueles atenuantes, aquela coisa toda, então é difícil alguém ir para a cadeia. Né? Alice, quais são os principais canais de denúncia que as vítimas podem acessar, tanto dentro das empresas quanto fora? Dentro das empresas que se estruturam, no caso do Estado, a gente tem ouvidoria e tem, no caso da Secretaria de Administração, você tem a Corregedoria Geral, e cada secretaria tem uma corregedoria setorial, né, que você pode também fazer a denúncia dentro do Estado, ela vai ser direcionado para uma investigação
preliminar, uma sindicância, e constatado, abre-se um processo administrativo disciplinar. Isso dentro do Estado. Ah, mas se eu quiser processar aquele ordinário, vai para a Justiça, e aí, nesse arcabouço, que você vai alegar aqui também fere artigos como 175 e 176. Nós, do Estado, somos regidos pela 6677, que é o Estatuto do Servidor. Ele fere o artigo 175 e 176 do nosso código, do nosso estatuto, mas você pega esse arcabouço também que você vai apresentar, porque você vai apresentar tudo, como é que foi, como é que se deu, porque você vai narrar o que foi que aconteceu com você, o que se encaixa, e se você quer processar a pessoa, você vai à justiça, e o Código Civil, o Código Penal, e pode fazer Perfeito. o processo. Nas Sim. empresas, eu espero que haja também, né, seja através do RH ou nas empresas privadas, os canais para fazer essas denúncias. Alice, o que seria a última pergunta? Ela virou penúltima, né? Antepenúltima, na verdade. Depois você vai entender por quê. Muitas vezes as vítimas têm medo de denunciar por medo de retaliação. Como nós, brasileiros, pessoas que respeitam o processo cultural e educacional que quer ver esse país evoluir, como podemos garantir um ambiente seguro para quem quer falar sobre isso? Gilvan, um ambiente seguro carece de uma estrutura, uma cultura organizacional que favoreça isso. Os valores, os procedimentos que tem que ter, as políticas que tem que ter muito sérias, muito claras e muito bem difundidas. A questão da comunicação, da divulgação disso tem que ser muito claro. Isso é um trabalho que agora as empresas estão tendo que fazer. E quem está trabalhando com isso, as CIPAs, que trabalham com isso, tem que fazer. Os treinamentos, os workshops, oficinas, que trabalhem todos esses treinamentos que eu acabei de falar, que servem para você treinar liderança, justamente para você criar um ambiente que não seja adoecedor. Eu bebo na fonte do Christophe Dejoux, porque o trabalho ele tem uma dimensão maior do que a questão financeira para nós. Você tem a questão do pertencimento, você tem a questão da realização, né? Você tem a questão de se sentir produtivo. E como é que você pode se sentir se nesse ambiente, se ele se transforma num ambiente adoecedor? Então, a questão do mental, do psíquico, do emocional é extremamente afetada no ambiente onde o assédio ocorre. Então, para ele ser um ambiente saudável, é preciso que haja um comprometimento da autogestão, é preciso que haja uma política clara sobre isso, inclusive de denúncia, de canais, do que vai ser feito e do acolhimento às vítimas, porque elas precisam ser acolhidas, porque elas estão num estado de desestabilização emocional, psíquica, mental, elas precisam de apoio. Nesse momento, isso é um outro fator que precisa ser abordado. Aí, sim, aí você pode acreditar que naquela empresa essa prática não exista. Perfeito. Alice, agora a pergunta derradeira, né, antes que o Instagram nos derrube, em função do tempo, né, do time, eu lhe faria uma pergunta que eu utilizo com todos os convidados em respeito a vocês, né, que se predispuseram a oferecer esse tempo, né, para que trocássemos essas informações importantíssimas, não apenas para quem está acompanhando, vai vir acompanhar, e para mim também culturalmente, que eu valorizo muito a informação. Eu te perguntaria, Alice Barreto, teria alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse exato momento que eu não tivesse perguntado? Que eu não tivesse perguntado. Ou seja, aí é você, por você e à vontade. Sim, Gilvan, eu gostaria que as pessoas... eu acho que a gente precisa da conscientização. Então, falar desse assunto é importante. Hoje, eu me predispus a colocar o meu Instagram a serviço disso, por conta de tanta desinformação, de tanta distorção em relação a essas temáticas, e que tem contribuído muito para essa sociedade que a gente tem vivido, com tanta agressividade, tanto desrespeito, tanta falta de ética. Manual de conduta, de ética, empresas precisam fazer também, auxilia a criar um ambiente saudável. Né? Então, eu acho que é importante as pessoas falarem, não é mimimi. Né? Quem sofre, quem diz que é mimimi, desdenha da dor alheia. É mimimi porque a dor não é sua, ok?
né? Assim como o bullying. Bullying não é brincadeira. Se bullying fosse brincadeira, não matava. Eu ouço e falo muito isso nos meus cursos. E a chamada é essa, bullying não é brincadeira, porque eu ouço muito isso. Ah, na minha casa não tinha nada disso, não. Ninguém ficava traumatizado, era tudo brincadeira. Não era, não. Não era, não. E hoje que a gente fala, tem pessoas que se incomodam, né, porque a gente fala, mas hoje as pessoas têm coragem de falar, de colocar a cara e falar. E isso é importante, falar e denunciar. Alice, você falou que as pessoas se incomodam, né, em falar sobre o assunto, mas também as pessoas se emocionam em ouvir falar Sim, sobre o assunto, né? A própria ela progressista, conforme eu disse, tem um Instagram bem ativo, bem participativo e bem movimentado, está dizendo aqui que gostaria de agradecer, foi muito bom ouvir vocês e confesso que fiquei emocionada com relação a essa questão de assédios. Fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais, Alice Barreto. é verdade, Giovanni. E eu vivo isso constantemente. Todo mês eu tenho turmas e todo mês eu faço palestras. E as pessoas se abrem, falam, e às vezes eu desperto gatilho, sim, não tem como. Quem viveu isso, seja no ambiente familiar, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, sabe o quanto isso é doloroso. É doloroso, é difícil, é um assunto indigesto, mas é necessário falar. E falar, e as pessoas veem que tem gente falando, que tem trazendo essas informações, mostrando que existem legislações que você pode usar para se defender, as pessoas veem, olha, tem saída. Então, eu tenho isso como missão e vou continuar como missão. Então, ela me segue também, Maia 7105, vocês todos, porque eu continuo e vou continuar postando informações sobre isso, sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre diversidade, que é uma forma de prevenir. E que eu peço que todos trabalhem sobre isso e procurem se informar sobre esses assuntos. Gratidão a você, gratidão a vocês que ficaram aqui até agora. Imensa gratidão pela oportunidade. Isso aí. E finalizando, o meu velho e famoso bordão para quem conhece, né? Doa quem doer, a verdade acima de tudo. Alice Barreto, até uma próxima aí, se Deus quiser. E Deus há de querer. Com Basta a certeza. gente chegar junto. Eu costumo dizer que Gratidão, ele sempre gratidão. quer a gente, é que de vez em quando faz besteira para não chegar lá. Né? E outra Foi. frase que eu costumo usar muito: Deus escreve por linhas retas. Né? A gente é que está muito embriagado para não entender o que ele está escrevendo. Né? E É a verdade. ela progressista está Tá, dizendo aí, ó, tá sigo, me vou seguindo. seguir. Isso aí. Beleza. Tamo junto. Opa, deixa eu fechar Gratidão. mais um pouquinho aqui. Obrigada. Até a próxima. Gratidão. Até. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.